Hulk contra Lobo, né? Dois personagens que basicamente não podem morrer. Regenera-se de uma gota de sangue, foi expulso do inferno por ser incontrolável e lança estrelas de nêutrons por diversão. O outro fica mais furioso a cada vez que é ferido, já voltou após ser reduzido a esqueleto queimado e derrotou Thanos. Então quem vence? Quem leva a melhor? Vamos analisar. Bruce Banner não deveria virar monstro, mas sim ser um dos homens mais inteligentes da Terra. Banner era um brilhante físico nuclear trabalhando em um teste de bomba gama para o Forças Armadas dos Estados Unidos quando tudo deu errado. Um jovem chamado Rick Jones entrou no local de testes e Banner correu para salvá-lo. A bomba detonou e Banner recebeu toda a explosão de radiação gama. Mas em vez de morrer, Bruce mudou. A radiação reescreveu todo o corpo dele em nível biológico. Sempre que o estresse dele aumenta ou a raiva explode, Bruce Banner se transforma em algo completamente diferente, o Incrível Hulk. E o Hulk não é apenas forte, ele é uma máquina ambulante de destruição movida à raiva. Porque a maior vantagem do Hulk é, na verdade, muito simples. Quanto mais bravo ele fica, mais forte ele fica. Sua força não é fixa, ela aumenta. Quanto mais tempo a luta dura e quanto mais furioso o Hulk fica, mais poderoso ele se torna. Alguns personagens da Marvel até sugeriram que o poder do Hulk realmente não tem um limite superior mensurável. Ele só continua aumentando. Por isso o Hulk possui feitos de força realmente absurdos. Há momentos em que só os passos dele causavam tremores que ameaçavam devastar regiões inteiras dos Estados Unidos. Ele já manteve juntas as placas tectônicas de um planeta para impedir que ele se despedaçasse. Em uma luta, um confronto entre o Hulk gerou força suficiente para destruir um pequeno planeta. Ele destruiu asteroides maiores que a Terra e trocou golpes com seres capazes de ameaçar universos inteiros. Também não é só força bruta para levantar peso. Os socos do Hulk são basicamente desastres naturais. Seus ataques causaram terremotos sentidos a centenas de quilômetros e ondas de choque capazes de destruir grandes estruturas. Quando o Hulk perde o controle de verdade, campos de batalha inteiros começam a desabar ao redor dele. O que realmente torna o Hulk assustador é que sua força não se aplica apenas a coisas físicas. Às vezes, ela se aplica a coisas que nem deveriam ser possíveis de socar. Há momentos em que o poder bruto do Hulk quebrou conceitos abstratos e barreiras metafísicas. Ele já socou paredes dimensionais e barreiras entre realidades. Ele destruiu distorções de espaço-tempo, quebrou campos de força feitos para conter seres de nível cósmico e até rachou construções feitas de pura energia ou matéria conceitual. Há até um momento em que o Hulk literalmente soca o espaço-tempo, forçando sua passagem por uma dimensão selada apenas com força bruta. Sem magia, sem tecnologia, só raiva e músculo. E parece ridículo, mas esse é justamente o ponto com o Hulk. Quanto mais bravo ele fica, mais as regras normais da física deixam de se aplicar a ele. Espaço, tempo, energia, no fim das contas, tudo isso vira só mais uma coisa que o Hulk pode destruir. É por isso que às vezes os personagens da Marvel descrevem o Hulk menos como um super-herói e mais como uma força da natureza. Porque quando a fúria do Hulk atinge um certo nível, a própria realidade começa a ter dificuldade de acompanhá-lo. Mas força é apenas uma parte da equação. O Hulk também é absurdamente resistente. Ele sobreviveu a explosões nucleares a queima-roupa. Já foi soterrado por cidades desabando e saiu andando de boa. Ele já foi lançado para o espaço e continuou lutando. Há momentos em que o Hulk suportou a pressão e a energia equivalentes às de uma estrela, e ainda continuou em pé. Mesmo ataques de alguns dos heróis mais poderosos da Marvel mal conseguem desacelerá-lo. Se de alguma forma ele conseguisse machucá-lo gravemente, bem, o Hulk se cura. Seu fator de cura é um dos mais insanos da Marvel. O Hulk já se regenerou de órgãos destruídos, lesões internas massivas e até danos cerebrais graves. Olhos arrancados, eles crescem de novo. Ossos quebrados, eles se regeneram sozinhos. Quanto mais irritado ele fica, mais rápido o corpo dele se recupera, o que torna praticamente impossível derrotá-lo de forma permanente. E isso está ligado a algo mais profundo sobre o Hulk que muita gente não percebe. A radiação gama na Marvel não é apenas um acidente científico aleatório. Na verdade, ela está conectada a uma força cósmica sombria conhecida como o Abaixo de Tudo, uma entidade primordial ligada à destruição e ao lado mais sombrio da própria existência. Os mutantes gama como o Hulk estão ligados a esse poder, quer percebam isso ou não. E é por causa dessa conexão que o Hulk tem algo chamado de Porta Verde.
A Porta Verde é basicamente um portal metafísico conectado ao lugar abaixo, o reino do abaixo de tudo. Quando um mutante Gama morre, sua alma passa por essa porta e eventualmente retorna, o que significa que o Hulk já voltou da morte várias vezes. Então, mesmo que alguém de alguma forma consiga matá-lo, isso nem sempre é o fim da história. Apesar de ser conhecido como um brutamontes, o Hulk na verdade também é surpreendentemente rápido. Ele já pegou balas de sniper com os dentes, agarrou foguetes no ar e interceptou aeronaves antes que fugissem. Ele já acompanhou personagens como o Thor e o Surfista Prateado, que se movem em velocidades superiores à da luz. E a mobilidade do Hulk também é absurda. Em vez de voar, ele simplesmente salta. Mas esses saltos podem lançá-lo a quilômetros de altura, às vezes até alto o suficiente para escapar completamente da atmosfera da Terra. E tem um dos golpes característicos do Hulk, o Thunderclap. Quando o Hulk bate as mãos uma na outra, ele cria uma onda de choque massiva de ar comprimido que pode lançar inimigos para longe, apagar chamas e enviar ventos com força de furacão pelo campo de batalha. Então, entre sua força que aumenta sem limite com a raiva, durabilidade insana, regeneração poderosa e até a habilidade de voltar pela Porta Verde, Hulk não é apenas mais um herói super poderoso. Ele é basicamente um desastre natural vivo. Quanto mais você luta contra ele, pior fica. Porque o Hulk não se cansa. Ele não se acalma no meio de uma batalha. Na verdade, a luta só o deixa mais irritado. Essa raiva continua aumentando o poder dele cada vez mais. É por isso que tantos heróis e vilões da Marvel chegam à mesma conclusão quando enfrentam ele. Se o Hulk ficar irritado o suficiente, pode ser que realmente não exista um limite para o quão forte ele pode se tornar. Lobo, cujo nome significa aquele que devora suas entranhas e aproveita cada momento, é o último do seu povo por um motivo. Ele matou todos eles. Ele vem do planeta Kazarnia, que era praticamente um paraíso e não conhecia a guerra. Os Kazarnianos eram quase imortais. Quando o Lobo nasceu, Lobo sabia que era único, mas ele queria ainda mais. Inspirado pela ideia de genocídio, Lobo criou um enxame de escorpiões letais. Ele soltou-os sobre seu povo, exterminando toda a sua espécie, exceto ele mesmo. Ele alegou que era um projeto científico e se deu nota máxima. Desde então, ele tem viajado pelas galáxias coletando recompensas, encontrando e lutando com vários super-heróis diferentes pelo caminho. Lobo tem estatísticas sobre-humanas incrivelmente impressionantes. Ele é absurdamente forte, surpreendentemente rápido e tem um dos melhores fatores de cura de todos os quadrinhos. No seu auge, Lobo é forte o suficiente para superar praticamente qualquer um que ele já tenha enfrentado. Ele quebra e destrói facilmente as construções dos Lanternas Verdes. Ele já jogou o Caçador de Marte e o Shazam longe com seus socos, e regularmente conseguiu lutar contra o Superman, até mesmo derrotando o Superman em algumas ocasiões diferentes. Lobo é impressionantemente forte. Ele não dá tudo de si o tempo todo, mas quando faz isso, consegue realizar coisas absurdamente insanas, como pegar trilhões de toneladas de uma cidade inteira, esmagá-la até virar uma bola e depois comê-la. Ou até mesmo agarrar um supercomputador alienígena do tamanho de uma estrela com sua corrente e puxá-lo até o planeta. Esses são alguns dos melhores feitos de força de todos os quadrinhos. Ele é surpreendentemente rápido em uma luta, sendo capaz de pegar tanto o Super-Homem quanto o Flash de surpresa com sua velocidade. E Lobo adora suas armas, suas bombas e seu arsenal. Ele tem todos os tipos de armas e explosivos, desde bombas que poderiam derrubar personagens dos Looney Tunes até armas que podem literalmente destruir e explodir planetas. E como você pode esperar, Lobo é um especialista com todas essas armas. Ele é um exército de um homem só. Ele é capaz de derrotar literalmente qualquer um que esteja em seu caminho. Ele já derrotou exércitos inteiros. Ele é capaz de lutar contra a Liga da Justiça ou alguns dos melhores feiticeiros da Terra. Ele matou o Papai Noel porque o Coelhinho da Páscoa pagou a ele para isso. Ele já lutou contra demônios lá embaixo e anjos lá em cima. Literalmente ninguém está a salvo do Lobo. Mas o maior trunfo do Lobo é que ele é literalmente imortal. Para começar, o Lobo consegue aguentar socos e ataques de todos os heróis mais fortes da corrente contínua, desde o Super-Homem até o Lanterna Verde e o Shazam, e nem sequer se abala com nada disso. Ele já sobreviveu dentro de buracos negros, não tem problema nenhum com o calor de um sol e já resistiu a coisas absolutamente insanas.
Tipo, ele foi atingido por um raio que literalmente rasga a realidade e o espaço-tempo e ficou de boa. Ou ele já foi reduzido a apenas um esqueleto ou até mesmo a uma alma antes. Continuou lutando. Existe uma razão para essa durabilidade insana. Lobo, na verdade, tem várias formas diferentes de imortalidade. Para começar, só um Kazarniano é capaz de matar o outro Kazarniano. Lobo é o último da sua espécie, então realmente não existe ninguém por aí que possa matá-lo. E mesmo que existisse, bem, Lobo foi banido tanto do céu quanto do inferno. Então, como já vimos antes, a alma dele vai permanecer. Ele só vai ganhar um novo corpo e continuar em frente. E isso leva a um dos melhores fatores de cura de todos os quadrinhos. Capaz de se curar de literalmente qualquer ferimento em segundos, nada consegue derrubá-lo. Até ressuscitando só com uma gota de sangue no chão. Além disso, ele também é capaz de criar cópias de si mesmo. Sério, nada. Consegue derrubar o Maioral. Então quem vence? Vamos analisar. Esta é mais interessante do que muitos pensam, pois à primeira vista vemos Hulk versus Lobo, dois monstros imortais movidos pela raiva. Com certeza o Hulk tem que vencer, mas quando você realmente analisa o que o Lobo traz para essa luta, tudo fica muito mais complicado. Certo, força primeiro. No caso do Lobo, isso é realmente insano. Esse é um cara que jogou o Pulsar Stargrave, uma estrela de nêutrons com 1,4 vezes a massa do nosso Sol com as próprias mãos. Tipo, ele simplesmente pegou e jogou. Ele esmagou uma cidade inteira, prédios, infraestrutura, pessoas, tudo em uma bola do tamanho de um lanche e comeu. Isso são trilhões de toneladas de força. A luta dele com Shazam literalmente sacudiu o cosmos. Ele já enfrentou o Superman em força, segurou firme. Ele venceu Despero, que derrotou a Power Girl com um golpe. Também superou o Caçador de Marte e fez isso parecer fácil. Ele já destruiu planetas. Ele venceu a Supergirl em uma luta direta. Um kryptoniano simplesmente dominado. Agora, a força do Hulk tem uma qualidade diferente, porque ele não tem um limite. Como o Hulk quebra mundos, seus passos quase destruíram toda a costa leste dos Estados Unidos. Mais 2 passos e eles perderiam tudo. Ele quebrou um planeta do tamanho de Júpiter com seus socos. A onda de choque de um único soco sacudiu o Encruzilhada, um nexo com dimensões infinitas conectadas a ele, o que significa que os tremores de um soco do Hulk se espalharam por todo o multiverso. Ele igualou o poder total do Sentinela, confirmado que não estava se segurando. Ele destruiu a armadura do Massacre com um único soco. Ele quebrou as correntes que prendiam a eternidade, a personificação viva do universo Marvel, e simplesmente foi embora. E tudo isso só piora quanto mais irritado ele fica, sem nenhum limite superior. Esse é o segredo. A força do Lobo é de elite e consistente. A força do Hulk é igual, mas ele ainda cresce. Isso não é igual. Agora, e quanto à durabilidade? Bem, Lobo conseguiu aguentar todos os ataques mágicos do Dr. Destino, Surtur, Hagman, Sargon, o Feiticeiro e Encantadora, todos ao mesmo tempo. 5 dos usuários de magia mais poderosos da corrente contínua atacando com força total ao mesmo tempo, e ele não sofreu nenhum ferimento real. Ele atravessou um buraco negro uma vez só porque queria tomar uma bebida do outro lado. Ele já foi socado para o espaço pelo Super-Homem, vaporizado pela Liga da Justiça, erradicado pelo Darkseid, e toda vez ele simplesmente volta. Ele até conseguiu ignorar os socos do Super-Homem, enquanto seu fator de cura superava o dano que Clark conseguia causar. Lobo se curava mais rápido do que o Super-Homem podia feri-lo. Pense nisso, é sobre isso que falamos. Agora o Hulk, por outro lado, já resistiu ao equivalente a 100.000 supernovas em energia. Ele aguentou o grito do Raio Negro, um som que pode destruir planetas, sem cair. Ele já aguentou golpes do Thor com a Força Odin, de um Hulkbuster celestial, do Homem de Ferro, até o Galactus faminto continuou lutando. O Hulk Quebrador de Mundos conseguiu absorver energia que poderia destruir 2 universos inteiros e canalizou isso por 2 meses seguidos. E a durabilidade dele aumenta com a raiva, do mesmo jeito que a força dele. Ou seja, quanto mais irritado ele fica, mais difícil é de machucá-lo também. Agora, sobre velocidade, bem, essa é a única área em que Lobo tem uma vantagem clara e consistente. Lobo é comparável ao Superman em velocidade bruta, já que reagiu ao Flash em tempo real. Ele é muito mais rápido que a luz. O Hulk, em seu nível básico, é significativamente mais lento.
Ele pode reagir a ataques hipersônicos, mas simplesmente não atua no mesmo nível do lobo. Isso é importante porque significa que o lobo pode controlar o início da luta aqui. Ele consegue acertar golpes, consegue acertar mais ataques do que o Hulk pode acompanhar. Essa é uma das principais vantagens do lobo, e isso não vai desaparecer só porque o Hulk fica mais irritado. O mesmo vale para a habilidade de luta. O lobo vence essa. Não é nem de perto equilibrado. São milhares de anos de combate real pelo universo como caçador de recompensas. Ele luta sujo e de forma inteligente, sem código moral que o impeça de morder, enfiar o dedo no olho ou usar qualquer golpe baixo. Ele tem uma habilidade real que detecta instantaneamente os pontos fracos de qualquer oponente no momento em que começa a lutar com eles. Ele dominou várias artes marciais da galáxia. Ele fala quase 18.000 idiomas, reprogramou tecnologia de Apocalipse para enganar Darkseid e criou uma praga que exterminou toda a sua espécie e destruiu seu planeta natal em uma semana quando ainda era adolescente. Deu a si mesmo nota máxima no projeto de ciências. Agora Lobo geralmente está bêbado demais para usar toda essa inteligência direito, mas não se engane. Lobo é muito mais inteligente e muito mais habilidoso do que o Hulk. Hulk bate nas coisas com muita força e não para. Esse é todo o jogo dele. Contra alguém com milênios de experiência como o Lobo, e total disposição para lutar sujo o quanto for necessário. Bem, o Lobo vai encontrar algumas brechas aqui. O Lobo também é quem tem as armas. O Lobo chega com seu gancho e corrente, pistolas, pistolas reservas, reservas das reservas, granadas de fragmentação, facas, basicamente tudo o que você puder imaginar. Ele já quebrou as criações do Lanterna Verde várias vezes. Hal já disse que precisa de total concentração para manter o Lobo parado, mas mesmo assim não tinha confiança de que conseguiria. O Lobo torna-se intangível como espírito ao ter seu corpo destruído, podendo possuir pessoas e usar seus corpos para lutar. Ele praticamente tem poderes de força de desenho animado. Ele funciona com física de desenho animado, literalmente. Mas o mais importante aqui é que tanto o Hulk quanto o Lobo têm uma regeneração absolutamente insana. Lobo se regenera de quase tudo com velocidade extraordinária. O fator de cura dele foi maior que o dano causado pelo Super-Homem. Ele se regenerou a partir apenas do crânio em segundos, e atirou em si mesmo no cérebro para provar que isso não o mataria. E aqui está algo que a maioria das pessoas esquece completamente: biofusão. Cada gota de sangue que Lobo derrama pode se transformar em um lobo totalmente novo. Não é um clone enfraquecido ou uma cópia, é um lobo completo. Toda a força, todas as armas, todas as trapaças. Cada vez que o Hulk acerta um soco que faz o lobo sangrar, uma nova cópia pode estar se formando a partir do sangue que cai no chão. Quanto mais o Hulk bate nele, mais lobos podem aparecer. É um dos poderes mais apelões dos quadrinhos. Você não pode simplesmente resolver na porrada um exército que cresce toda vez que você bate nele. Agora o Hulk se regenera proporcionalmente à sua raiva. Regenerou-se de um esqueleto, curou-se após ser partido ao meio e continuou absorvendo dano de todo o universo Marvel ao mesmo tempo durante a saga Hulk contra o Mundo. E tem mais uma coisa sobre a conexão do Hulk com a Porta Verde. Toda vez que o Hulk morre, ele é ressuscitado e volta imediatamente. E já foi confirmado que a Porta Verde foi reaberta. O Hulk é imortal mais uma vez e agora de forma permanente. Como campeão do Aquele que está abaixo de todos contra a Mãe dos Horrores, a Porta Verde teve que ser reaberta para mantê-lo no conflito, e agora ele não pode ser morto. Agora, qual é o argumento para o Lobo vencer? Bem, o Lobo é mais rápido, mais experiente e luta de uma forma que realmente cria problemas para o Hulk. Sua vantagem de velocidade pode controlar a luta. Sua força é comparável à do Hulk em seu estado base. Seu fator de cura é de elite. Mas acho que pode-se dizer que a biofusão é o ponto principal. Toda vez que o Hulk machuca o Lobo, enquanto uma cópia completa do Lobo aparece, isso deixa de ser uma luta 1 contra 1. Pode se tornar Hulk contra um exército crescente, cada cópia totalmente capaz e cada uma disposta a usar o golpe mais baixo possível. O Hulk fica mais irritado à medida que a luta esquenta, mas mais lobos significam mais dano vindo de várias direções, mais caos, mais maneiras de deixá-lo desequilibrado do que talvez nem mesmo o aumento da fúria consiga compensar. E que historicamente Lobo tem sido completamente imortal, indo do céu ao inferno, se curando de qualquer coisa, sempre voltando. Aqui está o motivo pelo qual o Hulk vence, e porque esse é o argumento mais forte. O Hulk fica mais forte conforme se irrita, o que é um problema sem solução para o Lobo. Cada soco que ele acerta deixa o Hulk mais irritado. Cada truque sujo, cada golpe baixo, cada coisa realmente irritante que Lobo faz,
e Lobo é muito bom nisso. Bem, isso alimenta diretamente o motor que faz o Hulk ficar mais forte. Lobo não consegue deixar de ser Lobo. Ele não sabe como. Tudo o que ele faz leva o Hulk ao nível de destruidor de mundos mais rápido do que quase qualquer outro adversário conseguiria. E conforme Hulk se torna mais poderoso, sua força deixa de ser comparável. Lobo está sendo despedaçado e depois se reformando, e sendo despedaçado novamente. A biofusão também pode funcionar nos dois sentidos. Sim, mais Lobo significa mais caos. Mas conforme Hulk fica cada vez mais forte, bem, só o seu Thunderclap estava gerando ondas de choque que destruíam planetas e se espalhavam por dimensões infinitas. Essas cópias clonadas talvez nem tenham chance de se recompor. E aí vem a comparação de imortalidade, e é aqui que a luta finalmente se inclina totalmente a favor do Hulk. O Hulk é imortal agora. Confirmado, permanente, a Porta Verde está aberta, ele não pode ser morto. A imortalidade do Lobo foi revogada pela própria presença durante corrente contínua KO, quando o Lobo usou o nome do Senhor em vão no meio da luta. Foi tirada na hora, transformando o que deveria ser apenas um ferimento superficial em uma lesão fatal, e a Mulher Maravilha venceu a luta. Isso ainda não foi totalmente confirmado, mas nunca vimos sua imortalidade retornar. Então, até o momento, Lobo parece ainda ser mortal, potencialmente podendo ser morto. A coisa que sempre foi a maior vantagem do Lobo foi removida, não voltou. O Hulk também está muito mais poderoso agora do que em quase qualquer outro momento da sua história. Tipo, o Hulk acabou de derrotar o Thanos em uma luta. Primeira vez que ele fez isso de forma decisiva na continuidade principal. Derrotou ele, deu um soco traiçoeiro nele, colocou o Titã Louco de joelhos. Por mais que você queira falar sobre o Lobo, o Thanos está em um nível que o Lobo simplesmente não alcança. Então é isso, o Hulk vence. Nessa luta, o Hulk só vai ficar cada vez mais irritado e mais forte, e o Lobo, com todo esse caos, só vai alimentar ainda mais isso. Além disso, a lógica da imortalidade se inverteu completamente. E à medida que o Hulk fica mais poderoso, essa é uma luta que o Lobo simplesmente não pode vencer. Lobo é o caçador de recompensas mais perigoso do universo. E o Hulk tem o poder e o potencial para simplesmente passar por cima dele. Hulk vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa aqui, com certeza. Se você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Nos vemos então. Até a próxima.